Há algum tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal e surgiu uma dúvida de por que pode ocorrer a solicitação de uma nova coleta de exames, então uma recoleta. E eu decidi então hoje abordar esse assunto. Aguarda a vinheta que o vídeo já vai começar. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, então, eu vou abordar o porquê, quais são os fatores que podem levar a uma nova solicitação de coleta de exames, uma recoleta de exames. Primeiramente, nós precisamos entender que a recoleta, ela não significa somente que os seus exames estão alterados. Existem vários fatores que podem desencadear a solicitação, a necessidade de uma nova recoleta para a realização desses exames. Essa recoleta ela vai ser solicitada sempre pensando nos resultados do paciente, para que esses resultados sejam mais fidedignos possíveis. Tem a ver com essa questão principalmente, né? O laboratório sempre vai prezar a liberação de laudos que contenham os resultados corretos, né? Porque é por meio desses resultados que o médico vai se basear para fazer o tratamento, o diagnóstico desse paciente. Se o laboratório ou até mesmo o médico achar necessário repetir os exames, eles vão fazer essa nova solicitação. Então vamos ver a seguir alguns pontos que podem gerar essa necessidade de recoleta. Bom, nós dividimos todo o exame, né, desde o início, desde lá da solicitação até a entrega do laudo, a liberação do laudo, nós dividimos em 3 fases. A fase pré-analítica, que é antes da análise, então envolve a coleta, o cadastro do paciente, a própria solicitação dos exames. A fase analítica, que é quando o laboratório lá tem o exame para analisar, né, tem o material já coletado e está analisando esse material, e a pós-analítica, que envolve mais a questão da liberação do laudo, do repasse dos resultados desses exames do paciente para o médico, então, que solicitou esses exames. E nessas 3 fases podem ocorrer erros específicos, ou erros, ou algum fator que possa desencadear essa necessidade de recoleta. Então vamos ver cada fase separadamente. Bom, vamos falar então da primeira, né, da fase pré-analítica. Ela é a que mais contém fatores que podem gerar necessidade de uma nova recoleta. Então começa lá no cadastro do paciente, às vezes ocorre o cadastro errado no nome, no código do paciente, então isso pode vir a gerar algum problema futuro até a liberação desse laudo, então muitas vezes é por causa disso, por não ter a certeza de quem é aquele paciente, se aquela amostra realmente é daquele paciente, que o laboratório pede uma nova recoleta. A solicitação dos exames de maneira errada, mas eu digo não a questão do exame da solicitação em si, mas sim o profissional do laboratório daqui a pouco leu e entendeu um exame, um tipo de exame solicitado pelo médico, mas na verdade o médico queria outro, então vai ocorrer essa necessidade de recoleta. As instruções dos exames não foram bem compreendidas pelo paciente, então, por exemplo, pacientes que necessitam fazer exames que precisa de jejum, que um pré-requisito é o jejum, e aparecem lá já tendo se alimentado. Isso vai gerar problemas nos resultados e muitas vezes o laboratório acaba pedindo para esse paciente refazer esse exame em um outro momento. A questão da hemólise, a hemólise aqui também eu quero trazer aquele momento em que a gente coloca no laboratório o garrote, né, que é aquele elástico no braço que deixa a veia mais evidente. Muito tempo, então um tempo prolongado de garroteamento, ele pode gerar hemólise também dessas células, fazendo com que esses resultados saiam alterados. Então não se pode confiar nesses resultados, o laboratório vai solicitar recoleta se tiver amostra hemolizada. Outro ponto, amostra lipêmica. O que é a amostra lipêmica? É aquela amostra que tem o soro depois de centrifugado,
o sangue ele fica com o soro muito turvo, né? A gente diz, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem a diferença de uma amostra normal, vamos dizer assim, né? Uma amostra mais pro normal e uma amostra lipêmica. Então vocês podem ver essa análise da amostra lipêmica, ela vai ter sim resultados alterados, principalmente na parte, né, do colesterol, LDL, HDL, triglicerídeos. Então há necessidade de pedir uma recoleta para garantir que os resultados que saiam sejam realmente do paciente, ou se daqui a pouco ele estava fora do jejum, por exemplo, ele estava num estado alimentado. Pode acontecer. Pode ter pacientes que esquecem de avisar que eles se alimentaram. Outro ponto que pode gerar solicitação de recoleta: pouca amostra, pouca quantidade de amostra coletada. Pode acontecer de estar lá no laboratório retirando sangue e a veia escapa, ou até mesmo aquele tubo que é coleta a vácuo, não tem muito vácuo dentro do tubo e acaba não puxando, não sugando aquele sangue a quantidade necessária, então fica uma pouca quantidade de amostra e às vezes é insuficiente para a quantidade de exames. Pacientes crianças também, as crianças acabam às vezes mexendo o braço, ou as veias não estão boas, dependendo do porquê que a pessoa está fazendo esse exame, seja para um controle de uma doença ou algo parecido, a pessoa ela já não está num estado bom de saúde, então as veias, às vezes utilizamos normalmente que as veias somem, então fica difícil a coleta e às vezes a coleta acaba gerando uma pequena quantidade de amostra que é insuficiente para esse exame. Outra coisa, análise de urina, análise de fezes, que é coletado em casa. Muitas vezes os pacientes trazem pouca amostra, né, a amostra inferior àquela que é necessária para a realização do exame, e não é necessário solicitar uma nova recoleta. Outro ponto na fase pré-analítica que é importante lembrar é a coleta nos tubos errados. Nós temos tubos de várias cores e esses tubos de várias cores não é só para deixar o laboratório colorido, não. Eles têm finalidades diferentes. Então, muitas vezes o coletador pode ter se enganado e colocado em um tubo diferente do que o que era o correto a amostra do paciente, e isso vai necessitar de uma recoleta, porque cada tubo também possui substâncias diferentes dentro e essas substâncias possuem finalidades diferentes e isso altera o exame, sim. Esses são os pontos principais que podem gerar solicitação de recoleta na fase pré-analítica. E agora então nós vamos ver a fase analítica. Bom, na fase analítica ela vai englobar perda de amostras, por exemplo, e aqui quando eu digo perda de amostra não é só o fato de perder o tubo de amostra do paciente, mas sim, por exemplo, o tubo de sangue coletado muitas vezes vai para a centrífuga, né, para termos aquela separação entre o soro e as células do sangue. Então o que acontece? Em algumas ocasiões pode ocorrer a quebra do tubo, então isso também pode gerar a perda de amostra e a necessidade de recoleta. Erro na calibração do equipamento que vai ser utilizado ou o esquecimento dessa parte de calibrar o equipamento antes de começar a rotina no laboratório. Às vezes pode acontecer, então como não sabe se é a calibração do equipamento que está errada ou se é realmente resultado do paciente, é necessário então a solicitação de uma recoleta. Outro ponto, né, então para exames que a gente faz leitura no microscópio, quando tem alguma leitura duvidosa no microscópio, observou lá algumas células anormais que parecem ser anormais, mas não dá muito para identificar quais são, então muitas vezes é solicitado uma nova recoleta por esse motivo. Esses são alguns pontos que fazem parte de fatores que podem gerar recoleta na fase analítica. Agora vamos observar a pós-analítica. Bom, e na fase pós-analítica, ela está mais voltada aos resultados mesmo. Então, um erro de digitação, né, de resultados, daqui a pouco um resultado muito estranho no laudo, o médico, né,
Ou até quem emite o laudo vai, não pode estar certo, daqui a pouco será que era isso mesmo? Será que eu digitei errado? Ou o colega digitou errado? Vamos ver, muitas vezes não se lembra mais, porque quando a rotina do laboratório é muito grande, pensa em laboratórios que têm muitos pacientes, não tem como lembrar de todos os resultados de todos os pacientes. Então, antes de liberar algum laudo com resultado errado, os responsáveis do laboratório costumam solicitar uma nova recoleta para que o paciente venha até o laboratório e refaça para ter certeza dos resultados que estão sendo liberados no laudo. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter deixado claro aqui que quando ocorre a necessidade de recoleta, não quer dizer necessariamente que os seus resultados estejam ruins, tá? Não é sinônimo de resultados ruins, de alteração. Então, não se apavorem. Voltem no laboratório caso precisem de recoleta, façam a recoleta e quando tiverem o laudo, levem para o médico e aí sim vocês sentam e veem o que pode ter acontecido, tá? Às vezes sim, temos resultados estranhos, temos resultados alterados e aí os profissionais do laboratório muitas vezes acham melhor fazer a recoleta para ter certeza do laudo que estão enviando, que estão liberando. Então sempre tem um bom motivo para estar sendo feito recoleta. A recoleta não é feita só para passar tempo ou porque o laboratório não tem nada para fazer, tá? Tenham isso claro. Acho que é muito importante informar isso, porque a maioria das pessoas acaba assim se desesperando quando recebe uma ligação do laboratório para fazer recoleta de exame. Então aqui eu quis abordar os vários fatores que podem desencadear uma recoleta para exames. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas para que elas tenham também mais conhecimento. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui nos comentários ou lá no Instagram, só me chamar. Fiquem bem e até a próxima!